Você acredita em milagres? Nós estamos lendo a Bíblia, seguindo a sequência da Bíblia 365 e hoje chegamos ao livro de Daniel. Olhamos aqui no livro de Daniel inicialmente a história de 4 jovens que são retirados de Jerusalém e levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, para que eles fossem educados ali na Babilônia, para que crescessem aprendendo os costumes ali da Babilônia, né? E que finalmente eles pudessem servir no reino ali no palácio. Esses 4 jovens são bem conhecidos, né? Daniel é o mais conhecido deles, o que dá nome ao livro, né? E os outros 3 nós conhecemos os nomes que eles recebem ali na Babilônia, né? Os outros 3 nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os 4, eles têm nomes hebreus, né? São Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois, os 4 têm nomes trocados. Daniel é chamado de Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias recebem os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, a história desses 4 jovens, quando eles chegam ali, já chama atenção porque eles chegam a um reino diferente e eles conhecem o que Deus já revelou para seu povo. Eles conhecem a história do seu povo. E eles sabem que Deus os chamou para viver uma vida separada dos demais povos, que Deus os chamou para demonstrarem em sua vida que eles pertencem a Deus e que eles fazem o que Deus se agrada. E eles estão ouvindo, né, aquele povo que foi levado para o cativeiro, ouviu por muito tempo os profetas chamando a atenção do povo, falando: vocês descumpriram os mandamentos, descumpriram os estatutos, descumpriram a lei, desagradaram a Deus, traíram o Senhor, então vocês sofrerão punições. E eles sabem disso. Agora esses jovens demonstram um desejo fiel, né, um desejo genuíno de se voltarem para Deus e de obedecerem ao Senhor. E o que nós vemos é que quando eles chegam lá, eles já se deparam com a situação de que o rei mandou servi-los com a comida da mesa do rei. O que todos os príncipes comiam, os oficiais comiam, aquela mesma comida era servida para esses jovens que estavam ali para crescer, para aprender, né, para assumir os costumes daquele reino. E eles sabem que eles devem ser diferentes, então eles resolvem se abster daquela comida. E pedem para o chefe da guarda deles ali para que os trate com comidas simples, com vegetais, com legumes. Lógico que o chefe tem medo de eles passarem mal por isso, então fica receoso, né, porque a sua própria vida estaria em risco. E aqui nós vemos a primeira situação de milagre, que eles falam assim para o chefe: pode fazer um teste, pode acreditar que nós ficaremos bem porque o Senhor vai nos sustentar. Eles acreditam num milagre. Mas o que eu quero chamar a sua atenção desde já é que nós estamos falando de acreditar em milagre, acreditar que Deus pode fazer coisas excepcionais, mas o que é que Deus faz que não é excepcional? O que é que Deus faz que não é milagre? Se você levantar de manhã e olhar para a natureza, o que nisso não é milagre? Para toda a beleza que nos cerca, o que não é milagre? A sua vida, o ar que você respira, o que não é milagre? A questão é, você acredita ou não que Deus existe? Você acredita ou não que Deus é o Criador de todas as coisas? E se você acredita em Deus, você vai entender que Deus estando presente, isso é um milagre, e Deus vai conduzir a sua vida, e a sua vida será um milagre, né? Uma experiência de milagres. Porque Deus é o maior milagre que podemos experimentar, pertencermos a Deus, vivermos a vida de Deus, vivermos com Deus, vivermos para Deus. Esse é o milagre, o maior milagre da história e o milagre que deve dirigir a nossa vida. A pergunta, então, voltando para você, não deveria ser se você acredita em milagres, mas se você acredita em Deus. Porque se você acredita em Deus, esse é o maior milagre, e isso vai te levar a uma vida onde você considera Deus e sabe que Deus pode fazer. Você poderá responder como esses jovens responderam: não, nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, e fique tranquilo que tudo vai dar certo, porque o Senhor Deus vai cuidar de nós, porque Ele pediu para fazer a vontade dEle, e Ele fará tudo o que for necessário. Então eu e você, se acreditamos em Deus, temos que andar assim com essa certeza. Olha, nós estamos fazendo o que Deus quer que façamos e todas as coisas
darão certo, acontecerão, darão certo segundo os planos de Deus. Não quero dizer que tudo vai acontecer como eu desejo, tudo vai acontecer como eu acho o certo, não é isso, mas que o Senhor Deus conduzirá a história para que o melhor aconteça, para que a sua vontade aconteça, seja estabelecida. O Senhor Deus, que ama o seu povo, que ama os seus filhos, Ele vai conduzir a história, Ele cuida de nós. Se você acredita em Deus, considera Deus, essa tranquilidade, essa segurança desses jovens tem que aparecer na sua vida, tem que aparecer na minha vida, se eu acredito em Deus. Nós temos ainda na leitura de hoje aqui o próximo episódio, que é um episódio bastante conhecido também, né? A história de Daniel é bastante conhecida pelo povo cristão, pelo povo que lê a Bíblia. E nessa história de Daniel nós temos o rei, que ele dorme e tem um sonho, e ele quer o significado do sonho, mas para não ser enganado, o rei usa uma estratégia muito boa. Ele quer que os seus sábios contem para ele não apenas o significado do sonho, porque alguém pode mentir falando que sabe o significado do sonho sem saber. Ele quer que os sábios contem para ele qual foi o sonho e o que o sonho significa. Aí ele terá certeza de que foi uma força divina que revelou para eles, porque o rei não contou para ninguém o que sonhou. Esses sábios tentam enrolar o rei de todo jeito. E tentam falar, não, conte para nós o sonho, daí nós vamos contar o significado. E o rei não cede e não conta os sonhos, não conta, né, para ninguém. E os sábios falam, rei, impossível. Impossível, o que o senhor está pedindo para nós só Deus poderia fazer. Porque o senhor quer que nós contemos o sonho e o significado? Aí não dá. Né? Mas o que o rei queria era justamente isso, que Deus falasse. O rei queria ter essa certeza de que só Deus poderia fazer. E aqui nós vemos agora a diferença entre os sábios da Babilônia e os 4 jovens. Porque os sábios da Babilônia falam, só Deus para fazer, então isso aí esquece, não tem jeito. Mas se você acredita em Deus, quando você está diante de uma coisa que é só Deus para fazer, qual é a sua atitude? Porque você pode falar assim, isso é só Deus para fazer, então deixa para lá, não tem jeito. Mas se você acredita em Deus, qual deveria ser a sua posição? Isso é só Deus para fazer, e eu acredito nele, e ele anda comigo, então vamos lá, vamos fazer o que é só Deus para fazer. Porque nós estamos com Deus, caminhamos com Deus, Ele está conosco, então vamos fazer. Deve ser essa a sua posição e a minha posição, se nós acreditamos em Deus. Percebe como nós paramos agora de olhar para o milagre, perguntar se você acredita em milagre, como se importante é o milagre? O negócio é mais simples, é você acredita em Deus. Porque se você acredita em Deus, a sua vida é uma vida que leva Deus em consideração. E uma vida que leva Deus em consideração é uma vida de milagres. Uma vida que acredita que Deus existe, é uma vida que caminha confiante, alegre, satisfeito, porque é uma vida guiada por Deus. Uma vida onde as coisas dão certo, as coisas dão errado e a confiança continua. Porque sabe que Deus está ali, sabe que Deus cuida, sabe que Deus sustenta. Eu sei que é muito difícil manter essa confiança sempre. Por isso que eu quero que você reflita nessa pergunta. Você acredita em Deus? Eu tenho certeza que a maioria de nós, quando pergunta se você acredita em Deus, todo mundo fala sim, eu acredito. São poucos os da nossa nação que falam, eu não acredito em Deus. Mas pode-se dizer que todo mundo que diz que acredita em Deus vive alegre, seguro e satisfeito? Aí você vai dizer, não é todo mundo. Muitas pessoas que acreditam em Deus estão desanimadas, tristes, desesperadas, ansiosas, angustiadas. Por quê? Porque será que essa crença é verdadeira? Será que essa crença é plena? Será que essa pessoa acredita que Deus realmente está ali com ela? Quando o rei entende, nessa história aqui, o rei entende que ninguém vai dar a resposta para eles, ele fala, pode matar todos os sábios. Os soldados que vão matar, chegam lá para matar também Daniel e os 3 amigos. E eles falam, por que você vai nos matar? Aí eles contam a história. Então Daniel fala assim, nos dê um tempo e nós vamos pedir para Deus, e Deus vai dar a resposta. E o que nós vemos no texto que lemos hoje é que Deus dá a resposta para eles. Deus faz o que nós chamamos de milagre. Mas por que Deus faz o que nós chamamos de milagre? Por que esses jovens experimentam isso? Porque quando chega aquela situação da qual eles não têm como sair, eles simplesmente falam assim, o que é que você precisa? Precisa de Deus? Ok, eu conheço Deus. Uma coisa que só Deus pode fazer? Tudo bem. Se Deus pode fazer,
nós vamos pedir para que Ele faça. Porque eu vivo considerando a presença de Deus. E Deus pode fazer o que Ele quiser. E o que só Deus pode fazer, eu posso pedir para que Ele faça. E Deus está caminhando conosco. Eu espero que você possa pensar na sua vida e que você chegue à conclusão de que você leva uma vida que considera a presença de Deus. Que você caminhe olhando para Deus. Que você considere Deus na sua vida. Que você caminhe com Ele. Esse é o maior milagre que alguém pode experimentar. Viver nesse universo nunca sozinho. Viver nesse universo não por acaso, mas viver sabendo que foi feito pelo Criador, para o Criador, e vive pela glória do Criador. Foi feito dele, por ele e existe para ele. Que Deus nos abençoe, que Deus abra as nossas mentes, que nós possamos caminhar olhando para Jesus. Que bênção ler mais uma vez um texto da Bíblia com você, fico muito feliz por isso. E se você não conhece o projeto aqui, chegou nesse vídeo por acaso, nós estamos lendo aqui a Bíblia 365, que tem um texto por dia. É uma bênção, procure aí informações sobre a Bíblia 365, nos ajuda muito a ler a Bíblia. E todos os dias eu trago aqui comentado um dos textos que nós lemos, né, nesse dia. Então, se você começou a ler a Bíblia agora, procura na playlist aqui da Bíblia 365, tem vídeos, os 300 e tantos vídeos que nós textos que nós já lemos, né, nesse ano aí, tem um vídeo para cada dia, e se Deus quiser, logo fecharemos aí os 365. Deus abençoe e ilumine, que você olhe para Deus, que você caminhe com Ele. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.